Fala galera das 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio do 5 Minutos de Entrevista, esse espaço democrático e livre para poder falar de cinema nacional, para falar com o pessoal que está fazendo o cinema nacional aqui no Brasil, quem está produzindo, quem está escrevendo, dirigindo, e nós já tivemos diretores, produtores, atores, historiadores, preparadores de elenco, o quadro só cresce, e hoje eu tenho uma grande honra de ter aqui a parte da equipe do filme Papagaios, um filme que fez a sua estreia no Festival de Gramado, né? Chegou fazendo muito barulho, provocando o público, né? Mexendo com o pessoal, e, assim, e de fato o filme merece toda a repercussão que teve, porque é um produto audiovisual, é um filme realmente único, peculiar, é uma obra muito bem dirigida, escrita, que foi um prazer ter assistido e assim de uma história que tenho certeza que vai mexer com todo mundo. Então hoje aqui no quadro 5 minutos de entrevista temos Douglas Soares, diretor e roteirista de Papagaios, Juan Guiar, um dos protagonistas, e Gero Camilo. Uma honra imensa ter você aqui na página. Seja bem-vindo e vamos lá, pessoal, para a entrevista que eu tenho certeza que vai ser incrível. Tomara. Que legal, vamos lá. Bom, todo mundo me ouvindo? Sim. Sim, Gero, tudo bem? Sim, tudo certo. Certinho? Tudo ótimo. Perfeito. Eu vou começar assim quebrando um pouco o protocolo, né? Peço licença para vocês. Eu quero dirigir a minha fala para o Gero. Antes de começar a nossa entrevista, Gero, eu queria falar diretamente contigo, porque é, na temporada passada eu tive aqui na página a diretora Eliane Café, né, pelo filme Filhos do Mangue. Ela estava apresentando o filme e eu conversei com ela. E na ocasião eu tive a oportunidade de falar para ela o quanto o filme Narradores de Javé foi importante para minha vida, né? E agora eu vou ter mais uma chance de falar para uma pessoa que estava naquele filme, para falar o quanto esse filme foi importante para mim há 20 anos atrás e ainda é importante. E eu queria assim dirigir, pedir essa licença para o Juan e para o Douglas para falar para você muito obrigado. Esse filme foi muito importante para minha entrada na vida adulta e eu jamais vou esquecer desse filme. E eu quero agradecer de coração, assim, por esse filme, pela sua participação, por esse filme histórico no cinema nacional. Olha, eu não podia deixar essa oportunidade de passar, desculpa. E eu queria te agradecer muito, muito Que obrigado bom. Os mesmo. Narradores é incrível, né? É um filme muito delicado, muito bonito. A Eliane Café dá um show ali nos Narradores e ele ganhou uma importância muito grande na formação de muita gente mesmo. Inclusive porque ele fez um circuito de educação popular, assim, né? De Uhum, circular muito, não só dentro de salas de cinema, mas de salas de aula também. Então, ele é um uhum, filme, além de ser uma obra-prima, também é um filme bem educativo. sim, sim, nossa, agradeço. Bom, vamos lá, obrigado. Esse momento funk. Desculpa aí, pessoal. Obrigado Eu por ter também amo permitido esse Narradores, momento. já, velho. Poxa, que legal. Nossa, não tem como amar esse filme. Não amar, quer dizer, né? Pessoal, Douglas, eu queria fazer essa pergunta, começar contigo. Olha, Papagaios é uma história original e é uma história muito sagaz. É um recorte da nossa sociedade, um recorte, sim, muito preciso, cirúrgico da nossa sociedade. Toda essa história, né, de Tonico, Beto, tudo que envolve esse clima. Eu fiquei me imaginando como é que você pensou, escreveu, pensou nas cenas, nesses personagens, nos detalhes, né? Eu queria que você contasse um pouco desse processo de criação de Papagaios, desses personagens, do clima desse filme, claro, em nenhum momento eu quero que você me conte o final, que o final do filme é um dos pontos altíssimos, né? Dos vários pontos altos do filme, mas eu queria que você contasse como nasceu Papagaios para você? Certo. Lucas, eu acho que assim, como todos os filmes que eu
escrevi, que eu dirigi, eles partiram Uhum. de alguma experiência, de algum interesse próprio, assim, muito, muito profundo, assim, né? Então, eu me lembro Uhum. que esse filme eu comecei a escrever há 10 anos atrás, né? É, muito na rememória, assim, de personagens que eu esbarrava na minha infância e na minha adolescência, né? Que eu cresci no subúrbio do Rio de Uhum. Janeiro, é, muito ali entre o Meia e o Complexo da Maré, e eu lembro dessas figuras, assim, né? Alguns papagaios de pirata e alguns figurantes também, né? Com essas aspirações à fama e tal. Uhum. E aí, há 10 anos atrás, eu acho que, pensando muito nessa coisa das redes sociais que estavam ali surgindo com muita força, Instagram, tudo isso, né? Eu fiquei perguntando assim, cara, Uhum. como é que nesse mundo, né? Como é que está esses personagens assim agora, né? Já que na minha leitura que eu fiz lá, eu achei que eles estavam perdendo um pouco desse espaço, dessa busca, justamente porque agora eles estavam tomando conta, né, da própria narrativa, assim. E ali começou Uhum. uma primeira ideia. E eu, como sempre gosto muito de filmes de gênero, eu achei que o suspense pudesse ser um caminho para falar sobre isso, né? Acho que tinha ali filmes na época que estavam surgindo que eram referências também para isso. Tinha o Abutre, então eu estava Sim. ali com essas coisas no ar, né? E aí eu conheci o ator Humberto Carrão, que também tinha interesse por esses personagens desde a época da faculdade, e a gente se juntou Uhum. ali e escreveu um argumento, né? Esse argumento que foi levado para a Glass, para uma das produtoras do filme. Ela começou a desenvolver dentro de um núcleo de novos autores, né, que estavam surgindo naquele momento. E aí teve essa estrada aí de 10 anos, né? Essa escrita e reescrita de um roteiro. Esse roteiro eu acabei Uhum. desenvolvendo ele sozinho, e a gente produziu o filme ali no ano passado. Então foi um filme assim que ele demorou muito para chegar no set, mas entre o set e hoje aqui que o filme está sendo exibido, ele foi até assim, ele teve um tempo curto ali, né, de processo, talvez por conta desse amadurecimento prévio, né, do filme. Claro. Uhum. Nossa, E realmente, agora que você falou 10 anos fazendo esse filme, é incrível pensar o quanto ele é atual, né? De 10 anos para cá, ele, né, do que você imaginou, acredito que você tenha imaginado a premissa desse jeito, mas ele é atual, mas e se pensar, daqui a 10 anos talvez esse tema ainda seja atual, né? não, e é isso, Possivelmente. assim, eu acho que a gente tinha isso já em mente, que contar essa história em qualquer momento, a gente estava trabalhando ali com ingredientes de desejo, sonho, ambição, né? Estar no lugar que se almeja e tudo isso. Então, assim, eu comecei escrevendo em 2015, mas o filme nem em 2015 se passa, né? Ele se passa em algum momento ali, que a gente não fala nenhuma data Sim. no filme, Uhum. mas ele passa ali pela tecnologia que os personagens se utilizam início de 2000, né? Então é isso, assim, tem muitos tempos no filme. É um momento, acho que de transição, e isso fica de certa forma fica impresso assim no filme, né? Porque eu Uhum. leio assim, tá? Eu vejo muito o Tunico, o personagem do Gero, desconfiando que tem alguma coisa, né? Que tem alguma coisa chegando, né? Mas ele não sabe ainda o que é. Que para mim é esse momento mesmo das redes sociais e tudo. E com essa chegada, né? Dessa possibilidade de você fazer a sua própria narrativa, eu percebo que muitos papagaios de Sim. pirata que ainda existem Nossa. já não têm mais a mesma relevância, né? Hoje, ainda que eles estejam Uhum. aí por aí. Uhum. Me Sim, permite sim, faz todo acrescentar, sentido, verdade mesmo. eles não existem, mas eles estão disfarçados em outros setores dessa grande indústria sobre querer aparecer e estar se colocando de diversas formas. Então, até isso o filme traz esse olhar atento, tipo, olha, isso talvez seja o papagaio de pirata hoje. É. Acho que enfim, abre Uhum. muito pano para manga aí para a gente discutir. Sim, sim, são muitas camadas mesmo, tem razão. O que eu ia falar, eu queria perguntar para você, Gero, eu queria entrar, né, vou entrar nas perguntas para o Gero e para o Juan, assim, sobre os seus personagens, né, começando com você, Gero. O seu personagem, né, o Tunico, ele é, cara, ele é
cara cheio de complexos, cheio de manias, cheio de um jeito de viver, um jeito de ser, um jeito de estar, assim. É, como foi a construção desse personagem? Porque ele não é simplesmente um cara jogado na tela, ele tem muita história, muito background, aquela parede do quarto, né, o jeito que ele anda, que fala, que ele se comporta. Eu queria saber como é que foi essa construção desse personagem, essa troca com o Douglas e com o Juan, assim, porque, de fato, né, até mesmo olhando para sua filmografia, é um personagem completamente diferente do que você já fez, né? Assim, é amedrontador, é um personagem que a gente não sabe se ele é bom, se ele é mal, né? Se ele é fruto do sistema. Eu queria que você contasse um pouco desse desenvolvimento desse personagem tão peculiar, assim, né? Que eu gostei muito, aliás. Eu acho que é um mergulho em várias possibilidades. Assim, ele tem, assim como o personagem tem várias camadas, o ator também como um canal de experimentação para essas camadas também de possibilidades, sei lá, desde referência que eu tenho de atores como o Woody Allen, no jeito psicótico dele de construção e neurótico dele de construção dos personagens dos roteiros dele, assim, que flertam com o humor, quer dizer, às vezes ou usam o humor, mas não só como uma comédia mesmo, né? Dependendo, variam muito de possibilidades e além da nossa sala de ensaio, a nossa preparação, a nossa preparadora junto com o Douglas sempre presente. Então, ali eu e o Juan nos conhecemos e a gente começou a partir de alguns exercícios, também começar a construir mesmo esses corpos. E, nesse sentido, o nosso trabalho foi igual, o meu e o do Juan, porque a gente estava junto, vendo o outro crescer e crescendo no outro também, porque um via na hora o exercício do outro e já respondia também com a sua própria intuição ou criação mesmo. E aí, em alguns momentos, os dois juntos, né? Mas aí, e fora isso, aí também um processo individual de construção mesmo da biografia desse personagem, que inclusive tem uma cena que foi cortada do filme, mas tem uma cena onde eu dou a biografia do personagem. E essa cena, olha, Douglas, eu estava pensando sobre isso esses dias, acho que ontem. Não tinha ainda ido por esse caminho. Que era na construção desse personagem, na biografia, que o Douglas me pediu um dia, num dos exercícios, nós começamos a criar as biografias do Beto e do Tonico. E na minha, depois, quando eu fui para casa, o Douglas me mandou uma mensagem e disse: escreve essa biografia que provavelmente ela vai entrar no filme. E a gente vai fazer isso na entrevista. E aí eu fui construir a biografia. Isso também foi um norte que depois desapareceu do filme, mas que foi, para mim, um norte em todos os sentidos, porque deu a temperatura. Foi a primeira cena, né? Acho que uma das primeiras cenas já que a gente gravou. Então, até nesse sentido, foi incrível, porque essa cena me deu o norte, era biográfico, eu dizia, vim do Ceará, para Claudete Soares, vim do Ceará, fiz isso, fiz aquilo, tinha isso, tinha aquilo. Até as referências do que eu falei continuaram no filme. Os objetos. Então, a cena caiu, mas a intenção toda ficou, e depois tudo que veio a seguir faz parte daquilo e já me fortaleceu como ator, assim, para entender o tom do Tonico. E Tio, posso só complementar com uma coisinha? Porque eu acho que tem uma coisa do filme que você que assistiu pode ter percebido, é que, por se tratar de um suspense, algumas coisas ali, elas são omitidas, né?
e elas eram desconhecidas até para mim. Então, eu estava escrevendo também, que já tinha passado 10 anos com esses personagens, mas que eu ainda não sabia para onde, muito porque eu tinha muito medo de sabendo, não conseguir esconder o que era preciso, Ah, entende? sim, Mas aham, ali na sala de preparação foi muito interessante esse exercício, porque justamente esse texto do Gero, uhum, ele gera uma cena, mas ele também gera conversas do Gero com a direção de arte, né? Eu me lembro, Gero, uhum. num bar, né, você e Elsa conversando. Tá, mas então, ele tem essa religião, então quais são os livros que ele gostaria de ter na cabeceira? Então, foi a partir mesmo dessa história, foi muito interessante. E, Gero, também queria que você falasse sobre o seu laboratório. Seu laboratório ali E na aí teve rua, um que eu acho laboratório, é interessante. verdade, ó, foram tantas camadas, e o Poxa, vamos lá. laboratório mais gostoso e que eu adoro de fazer, na verdade, em todo filme que eu Aham, faço, é o contato um pouco com essa realidade, né, com esse mundo. E era uhum, isso, eu estava hospedado do lado do Copacabana Palace, então tinha o show da Madonna acontecendo na época. E eu estava no quarto de hotel que eu via o palco. E eu via lá embaixo a galera o dia inteiro assim de papagaio de pirata, na verdade, assim, um aham, ninho de papagaio de pirata, de gente ali embaixo. E eu fui para lá. E eu fiz alguns laboratórios, eu fiz lá e fiz vídeo, inclusive. Teve um dia que eu quase que montei um pequeno set, porque estava eu, mais dois amigos, um que é fotógrafo e o outro que é ator, artista e tal. E aí eu deixei o celular, cada um ficou com o celular, e um fazia meio que como câmera e o outro fazia, e aí eu me meti em várias entrevistas. Tem isso até registrado, eu mandei. Entrei na CNN, passei na CNN, tinha algumas ali. Então, esse laboratório também foi muito interessante. Aí, outra uhum. vez, eu estava indo para o hotel e um prédio no centro do Rio começou a pegar fogo. E eu fui para lá. Eu fui para lá porque eu falei, cara, para onde iria um papagaio de pirata nesse momento Aham, que o exatamente. incêndio está acontecendo? Eu fui para lá e fiquei esperando a imprensa chegar. Mas aí eu comecei a ser muito reconhecido e daí aí perdeu a graça, né? Daí eu fui embora. Ai, Não nossa. consegui sair na Globo. Poxa vida. Nossa, eu acho um personagem muito peculiar, assim, e eu me prendo a vários detalhes, assim. O seu personagem, ele é rico e tem um momento que ele tá andando na rua e ele cumprimenta uma pessoa, né? Ele dá um oi, dá um bom dia. Eu acho aquilo tão rico que mostra o quanto o quanto tempo ele vive naquela vizinhança, né? Ele já conhece as pessoas, porque é uma quem cumprimenta assim alguém é que conhece há muito tempo, né? Eu achei uma cena tão preciosa de estar no filme que mostra que é um cara que ele vive aquele cotidiano há anos, né? E o quanto aquele cotidiano é importante para ele, aquela rua. Nossa, eu achei aquilo maravilhoso. Falei, nossa, olha uma cena dessa, tão pequena, mas ela faz tanto sentido para o filme, Você para um vê, é o longa-metragem. gesto dentro da cena. E isso já é E, porque nos nossos laboratórios os dois personagens já existiam. Isso é o mais legal. Que aí você uhum. faz o que quiser com eles, Ah, né? sim, uhum. E o Incrível. Tonico chama, e o Tonico chama a pessoa na rua pelo nome, né? Oi, dona Joana. Acho que é dona Joana, É, sim. Ô, dona... E eu eu acho tô isso falando mesmo. Ele isso é sim, totalmente porque é popular, um né? improviso, e é um improviso do Gero também, né? Tipo, então tinha Uhum. esse espaço maravilhoso, porque a cena escrita era ele caminha, a cena para as pessoas e tal. Ele foi lá e meteu, ei, dona Joana. E é isso, assim, a gente foi construindo o filme muito nesse lugar do que vinha ali de verdade, né? Não sei nem se o nome da senhora era Dona Joana, mas Uhum. Tonico conhecia a Dona Joana. Poxa, que legal. Juan, eu queria fazer uma pergunta para você, porque assim como o personagem do Gero é um personagem tão específico, o seu não foge disso, né? É, eu, o que mais assim me chamou a atenção, o seu personagem ele passa parte do filme em silêncio,
mas o quanto o olhar dele diz muitas coisas, né? Até o momento que você fala e é uma fala, uma voz, né? Uma voz doce, uma voz contida, né? Também é uma construção de personagem gigantesca, né? Ainda mais por tudo aquilo que o personagem vai se tornar durante o filme. Eu queria que você contasse essa forma de construir um personagem desse, o quanto de roteiro que você tinha, de ferramenta ali para você se alimentar e poder construir esse personagem, porque o Beto vai dar o que falar, tenho certeza disso. Beto são muitas camadas. E eu achei legal que o Sim. Douglas citou aqui sobre... Eu não sabia até que ponto escrever, porque eu não sabia como esconder, se eu ia conseguir esconder. E o Beto, ele é a ausência de muitas informações, né? Ele é um grande mistério. A gente sabe pouco sobre o Beto. E Sim. uma das primeiras perguntas que eu fiz ao Douglas, eu falei, cara, eu preciso da sinopse desse personagem, preciso saber quem é esse personagem, porque esse personagem não fala. Eu não tenho informações, eu não sei se eu consigo construir isso. E a gente foi indagando como construir um silêncio dinâmico, que a gente vê esse personagem em silêncio, mas sempre ativo, de alguma maneira. Exatamente. Né? E construir esse fio condutor dramatúrgico para poder deixar o espectador toda hora na tensão de o que é esse cara? E você se pergunta o que é esse cara até o final do filme. Exatamente, você não sabe quem é esse cara. Então, eu acho que foi um trabalho muito desafiador de ser ninguém em busca de ser alguém. Né? Como conseguir camuflar essa personalidade, como trazer essa flexibilidade a todo instante, mas sempre dando gosto para o público de vocês estão vendo que eu estou fazendo isso. E deixar esses rastros, né? Tanto como ator e também o personagem não perceber que está deixando esses rastros, aonde ele se pega nas suas questões narcisistas e não percebe que está deixando esse rastro. E a gente também não achar que esse cara está sendo descuidado, não, a gente achar que esse cara está sendo poderoso nas suas ações. Eu acho que o maior desafio de todos, que eu sempre coloquei para o Douglas, que quando estão esses dois personagens juntos, a gente tem que esquecer todo o início do filme. Né? E acho que a gente consegue isso no filme. Quando encontra Tunico e Beto, você esquece todo o prólogo do filme. Você esquece tudo, você esquece. Você fala assim, cara, é muito cativante essa dupla, e acho que é muito parte da generosidade do Gero de entrar no jogo comigo, de ouvir esse jovem ator cheio de ideias, cheio de vontade, cheio de convites, cheio de rabiscos do texto. Eu tinha 3 roteiros. E aí eu tinha um que eu dividia com o Gero, todas as minhas anotações. Eu tinha o que eu levava para o set, eu tinha o meu em casa, sempre com muitas questões e porquês para justamente se ausentar deles. Né? E acho que está tudo isso na tela, todos esses silêncios, essas composições, essa forma dinâmica, mesmo o personagem sendo completamente silencioso. Você falou até da voz, o personagem experimentando como utilizar a voz dentro daquele recorte. Eu acho que isso também é um grande ganho, que o Douglas me deu esse espaço de criatividade artística, eu poder explorar tanto voz, não ficar... O personagem é esse. Pelo contrário, o personagem vai descobrindo o que é efetivo durante o filme. E a sua voz é muito diferente, olha a sua voz. Então, né, a entonação, eu vi você pelas redes sociais, é muito diferente, né? Não parece a mesma pessoa, isso que eu queria dizer, assim, a sua voz é diferente, a forma que você sorri, né? Você tem um sorriso bem plástico, assim, né? E o personagem seu sorri de uma maneira esquisita, contida, né? E, de fato, você falou do Tonico e do Beto, eles são sedutores, né? Eles estão em cena, eles estão, sei lá, se seduzindo, alguma coisa que eles ficam fazendo que é quase uma valsa ali, né? Eles ficam dançando, trocando de lado, é uma coisa, uma simbiose, assim, esquisita, que vai gerando um incômodo, na verdade, vai gerando um incômodo e uma vontade de querer ver mais. Eu acho que talvez seja essa era a intenção do filme, né? Você vai ver, nossa,
estranha essa cena, mas eu quero ver mais. Eu quero continuar vendo. Eu quero ver esses dois juntos. Assim, eu acho um trabalho, nossa, glamouroso. E vocês estão em 90% do filme, sei lá, 95% do filme, né? Praticamente o tempo todo juntos, né? Não tem um pouco mais para ele, um pouco mais para o outro, assim, é praticamente isso, né? É incrível. O tempo de tela que vocês têm são iguais e ainda assim vocês não se igualam, se completam. Eu acho uma nossa, Douglas, que sensacional que você fez. Eu quero te elogiar mesmo Legal. porque o visual do filme é lindo, né? Eu não fiz, desculpa, eu não fiz essa pergunta, mas eu queria fazer assim, porque esteticamente é um filme muito bonito de se ver, né? A cor do filme é bonita, a luz, os enquadramentos, né? Você usa um jeito de filmar. Eu queria dizer assim, na verdade, você filma o rosto deles de forma diferente, né? Eu queria que vocês contassem a experiência de serem filmados pelo Douglas, assim, serem dirigidos, assim, e você também, Douglas, contar um pouquinho, porque é uma maneira de dirigir muito diferente que eu tenho visto no cinema nacional. Ô, Lucas, obrigado aí pelas palavras. Eu queria começar falando um pouquinho só da coisa dessa relação dos dois, para não perder o fio, assim, porque eu acho Uhum, que são personagens que eles se complementam mesmo, né? E uhum, talvez por isso esse equilíbrio, assim, no quanto tempo de tela cada um tem, né? E, por exemplo, com o Juan, eu conheci o trabalho dele pela televisão, né, nas novelas, que são personagens e um tipo de linguagem muito mais do verbo, né? uhum, Então eu também tinha assim essa curiosidade de entender como é que seria o Juan nesse personagem, né, mais silencioso. E o mais louco de tudo é que eu ouvia tanto a voz do Beto na minha cabeça durante todo o processo de roteiro, que eu não sabia, que eu não tinha a dimensão do quão silencioso ele era. E aí eu só fui ter quando a gente fez a leitura, que uhum. foi uma sensação esquisitíssima para mim, não sei se para eles também. Que a gente fez a leitura e o Juan não falava, entendeu? Eram rubricas. E quem estava lendo a rubrica era uma outra pessoa, não era a gente, não era o Juan lendo as próprias rubricas. E eu falei, caralho, o que eu fiz? E eu fiquei preocupado, assim, mas ao mesmo tempo muito confiante de que, não, é assim, vamos embora, vamos encontrar. E eu acho incrível o trabalho que o Juan fez nesse sentido, porque ele foi desenhando mesmo as expressões, né, no decorrer do filme, né, e com esse intuito de não repeti-las. Isso era muito interessante, Uhum. porque conforme esse personagem ia conquistando o espaço que ele queria, ele ia ganhando outras coisas, né? E era muito legal também eu ficar pensando que, por exemplo, que às vezes uma emoção que o Beto sentia não necessariamente era uma emoção genuína, mas podia ser também uma emoção emulada, né? Desse Uhum. tipo de personagem que a gente não diagnostica no filme como um psicopata ou qualquer coisa, a gente não diagnostica, mas esses personagens eles também têm a consciência do que são, né? Uhum. E eles olham o outro e tentam entender essa emoção do outro, né? Então, para mim, era perfeito, assim, porque a gente vê muitos filmes que os protagonistas são psicopatas, onde essa psicopatia ela é muito evidente, né? É quase como se eles não tivessem sentimentos, sei lá. Sim. Psicopata é isso, não ter sentimentos, né? Mas é um Uhum. filme, né? E como a gente conquistar um público onde a gente tem um protagonista que não tem essas reações que o espectador está acostumado a identificar, né? Uhum. E ser empático. Então, acho que o Juan trouxe isso, assim, sabe? Ele, mesmo o personagem tendo os seus desvios, eu acho que ele constrói uma relação com o público. Eu acho isso muito legal. E aí, sobre a estética do filme, é, eu sou um documentarista, né? Tipo, quase 20 anos que eu faço cinema, audiovisual, eu só dirigi documentários. Então, assim, eu Uhum. não sei te dizer de onde veio essa forma de direção, mas eu acredito que seja por aí, assim, seja talvez Uhum. uma outra forma de observar personagens do real, né? Uhum. E agora eu tendo a possibilidade de trabalhar com personagens ficcionais, assim, levar um pouco disso, né? E em conjunto com outras pessoas de equipe que eu nunca tive, né? Eu nunca tive uma diretora de arte num filme.
E era muito incrível ver isso. E eu me lembro que uma situação no set, que eu abri uma das gavetas da casa do Tunico e estava repleta de objetos, de coisinhas. Aí eu virei para assistente, para a diretora de arte assistente, que era... Ai, agora eu fugi o nome, meninos, me ajuda. Arielle, desculpa. Eu falei para a Arielle, mas está cheio de coisa aqui, eu não vou nem abrir essa gaveta. Aí a Arielle falou assim, mas a Elsa disse que você vem do documentário, então se você abrir uma gaveta e gostar de alguma coisa daqui, a gente vai ter que filmar, então tem que ter coisa. Então acho que foi muito isso, assim, a direção de arte foi realmente preenchendo aquele espaço com coisas muito reais, coisas com quais eu estava familiarizado. E com o diálogo, desculpa, Douglas, e com o diálogo, esse diálogo de muita interação com a gente mesmo, exato, essa coisa, como era a casa do Tunico, eu pude dizer qualquer coisa que eu quisesse que tivesse naquela casa, a partir do ponto de vista do Tunico, era impressionante como aparecia. Ou mesmo qualquer gaveta que eu abrisse daquele cenário, não existia nada vazio. Tinha uma capanga, tinha uma foto, tinha algum objeto que tinha a ver com o personagem. E isso eu fiquei impressionado, assim, uma equipe de arte muito cuidadosa, muito preciosa. Muito assim. legal. E a fotografia, e aliado a isso, a fotografia do Guilherme Toches, né, que é um fotógrafo com quem eu já trabalhei nos documentários, né, principalmente nos documentários mais recentes, que tinha ali um pouquinho de hibridismo, né, eu trabalhava um pouquinho de ficção, tanto no curta chamado Inocente, quanto no Alma das Coisas, que foi meu último curta documental. Então a gente já tinha uma troca muito grande, uma troca criativa mesmo, de pensar o filme, tentar bolar e tentar decupar. E o processo de pré-produção, né, na nossa base ali, que a gente fez um trabalho de 2 meses de pré-produção, bem grande, assim, aliás, porque muitos filmes têm só ali 1 mês de pré, né? Mas foi um tempo ótimo para a gente, de fato, juntos, sentar e decupar o filme inteiro. Então, o filme chega no set com um calhamaço, assim, de, sei lá, 400, 500 páginas só de decupagem, de fotos, de referências, tudo que eu queria. Tipo, aquela cena tem que ser esse quadro, essa lente, essa posição. Então, a gente tinha tudo isso. O Juan chegou a conhecer, assim, antes que ele gosta dessas coisas, ele foi lá para a sala de direção e folheou, e era um monte de imagem distribuída na mesa em várias ordens, na ordem do roteiro, na ordem das diárias. Era uma coisa que eu gostava de ver, porque eu sou um pouco obcecado também por essa coisa de organização, olhar até para poder introjetar, né, e saber o que eu quero, o que eu não quero, tal. Então o trabalho era esse, assim. E de muitos filmes que eu gosto, assim, que eram referências para o Papagaios, A Malvada, O Lobo Atrás da Porta, O Abutre, que eu já comentei. Então O Rei da Comédia. Então são vários filmes que iam Malvada, que legal. me alimentando. Lucas, o Douglas é incrível. Você não está entendendo. Porque você perguntou para ele como que é dirigir esse filme. E assim, eu sempre tive muito claro que eu quero construir minha carreira sendo um ator que oxigeniza um set, sabe? Um ator que está em contato com a equipe, de fato. Tanto que ele perguntou qual é o nome da diretora de arte. Eu sei o nome, porque eu sei o nome de todas as pessoas da equipe. E isso só foi possível porque o Douglas é esse líder, diretor. E então eu fiz o filme do sonho, que eu gostaria de fazer sempre. E eu nunca tive a oportunidade de ser um ator que está conectado com todo o filme em si. Qual o conceito do filme, como que ele ia gravar, a fotografia, arte, figurino, todas as pessoas, assim, até os motoristas, eram tudo muito alinhado, a mesma sintonia, a mesma união para realizar o filme, que é o que eu acho que deveria ser a utopia do cinema, todos ali em prol daquela história, daquela narrativa. E você citou uma coisa que foi fundamental, você falou sobre esse jogo de sedução, e a gente explora o erotismo e a sexualidade desses personagens em outras camadas. Isso é muito fruto das nossas discussões, muito fruto de como o Douglas enxerga esse filme e coloca o conceito desse filme em tudo. Tem tudo tem um sex appeal nesse filme.
com outras camadas. E aí você falou do quadro, dos planos, e tem uma cena no final que o Gui, ele entorta o close, a câmera. Nossa, e aí, sim. no dia, eu lembro, eu falei, por que o Gui tá entortando? Eu Nossa, lembro de eu pensar espetacular. nisso. Eu assisti o filme, eu gravei a cena, e eu só demorei muito tempo para entender como que me impactou essa distorção e o quanto isso estava contribuindo com o meu personagem. E eu não fazia a menor ideia disso. E eu falei, cara, olha que legal, isso é cinema. Porque tudo tem um conceito. Então, aprender e me desvirginar no cinema com um filme como esse é um mérito muito grande, assim, é um orgulho muito grande. Fico muito feliz. E essa cena distorcida que o Juan comenta, ela estava desde a decupagem, assim, ela era já o corpo estranho ali no material da decupagem, né? Tanto que chegou na montagem e eu deixei, o montador é o Alan Ribeiro, né? E diretor também, enfim, meu sócio montou o filme e ele ficou um tempo com o filme sozinho e quando eu fui assistir pela primeira vez, a cena estava corrigida. Ele também achou que era uma coisa que pudesse ter sido ali na hora ou um erro tal e não era, assim, era justamente porque era uma reunião, né, dos personagens que ficam Que cena é essa, gente, que vocês estão falando? Que eu já é a cena, sendo que você já não estava mais na cena. O Lucas vai cortar essa parte. O Lucas corta. Editor? O editor? Ó, nossa, gente. Corta mesmo, Lucas. Corta mesmo. Nossa, que incrível. E era muito engraçado. Ai, Gero, só você mesmo, cara. Que demais. Nossa, era muito engraçado. Eu pulo mesmo. Eu falei, opa, que cena que é essa? Que esse negócio tá diferente. E era uma coisa muito engraçada, porque a cena ela tem essa coisa diferente, né, da linguagem, tal, muito para mostrar algum tom, uma intenção ali de quão desestruturado estão aqueles personagens naquela cena. Tem um personagem estranho aquele espaço, né? E o próprio montador se incomodou também. E eu acho que é isso, assim, o que é legal do filme. Tipo, ele tem momentos onde há um incômodo, né, grande, assim, acho que muitas vezes que eu percebi isso pós a exibição lá de Gramado, às vezes é por não saber uma coisa, pela falta de uma informação, mas eu fiquei muito feliz, assim, de entender que mesmo assim as pessoas aproveitaram o filme, sabe? Isso que é o mais legal, porque às vezes a gente vê filmes que tira coisas, que omite coisas e que as pessoas ficam com uma necessidade de acaba quase virando um defeito do filme, né? Eu acho que não é o caso do Papagaios. Eu acho que o conceito dele está amarrado, né, pelos atores, pelo tom, pela encenação desses personagens, que as pessoas entendem o porquê que as coisas não são ditas. Isso eu percebi assim, né? Eu achei muito incrível. Isso aí é um brinde que todo mundo ganhou. E é lá da cenografia do parque de diversões, do stand de tiro. Eu tô sem o meu aqui. Eu quero aproveitar assim, essa deixa que você me deu, vou até pular uma pergunta. Assim, eu queria falar como é que foi ver a recepção do público lá quando vocês exibiram a primeira vez, porque é um filme muito atípico assim de colocar num festival, de exibir assim, porque né, o pessoal tenta colocar uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais solar assim, e talvez seja até uma linha de Gramado, porque ano passado teve Oeste Outra Vez, que é um filme também super duro, super né, rígido assim. Mas eu queria saber como é que foi a recepção, ver a reação das pessoas, né? E de fato perceber essa sedução dos personagens. Queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi estar lá e ver o filme junto com o público. Queria saber. Eu vou deixar o Gero responder essa aí primeiro. Eu? Por que eu? Porque eu acho que eu me lembro de você ter uma bonita reação assim ao público. A coisa imediata, né, do quanto o público no cinema pôde te transmitir o que sentiu do filme ali de imediato, ali pós-sessão. Tá vendo? Você já está dizendo o que você também acha, porque foi isso, né? A gente saiu mesmo com essa sensação. Foi uma grata surpresa perceber a respiração da plateia, assim, nesses mistérios todos mal.
escondidos e não resolvidos, como isso fazia de qualquer maneira sentido, e a plateia estava lá, e as reações, e os primeiros risos, nervosos também, assim, e a reação do público mesmo. Eu fiquei muito, muito feliz, assim, achei que o filme cumpre esse lugar de abrir o olhar para outro tipo de cinema também que a gente tem. É necessário explorar, e essas linguagens, também e esse popular, essa coisa de um cinema que eu acho que uma coisa interessante, assim, que a crítica não precisa explicar, entendeu? Que a crítica só precisa ajudar a fomentar aquelas questões, que foi o que acontece. Porque, às vezes, quando a crítica vem muito formada, já muito formatada, é saber se o filme se encaixa ou não dentro desse conforme, né? E, no caso, quando a gente abre essas linguagens e amplia mesmo o nosso cinema, não tem esses conformes. A gente precisa realmente caminhar e abrir outras sensações, outros pensamentos, coisas. E aí foi interessante o nosso filme por causa disso, que o debate, no dia seguinte, os críticos não estavam preparados para apontar defeitos, eles estavam tentando entender também, tanto o espectador popular que já estava formulando aquilo e reagindo àquilo naturalmente na própria sessão. Tá vendo? Por isso que eu queria que o Gero respondesse primeiro, porque o cara, com essa experiência de ter visto tantos filmes que ele fez, com tantas plateias, eu queria ouvir o que tinha de diferente no Papagaio, né? E foi muito isso, assim, que ele disse. Eu acho que o debate, a galera se segurou, né, Juan, um pouquinho para escrever alguma coisa. É quase como eu senti isso, assim, se segurou para ouvir a gente falar, né? E foram defesas incríveis que o Gero fez do personagem dele, que o Juan fez do seu personagem, e acho que deu um material muito bacana para a imprensa. Vai lá, Juan, desculpa. O que eu acho, assim, o filme cresce na discussão pós-filme. E eu acho isso incrível, porque dá vontade de sentar com alguém e falar assim, cara, você viu aquilo? Não, porque isso. Então o filme ele vai crescendo dentro da gente, sabe? Dá vontade de você sentar com alguém e dividir o que você viu, porque tem várias coisinhas, detalhes que uma pessoa viu e outra pessoa não viu. Uma pessoa insinuou uma coisa, outra pessoa pensou completamente diferente. Então, isso para mim é uma experiência que eu nunca tive. Nunca tive, assim. De todos os trabalhos que eu fiz, sempre é uma coisa, ó, estamos indo para cá. E aí o espectador já tem meio que formatado um caminho dramatúrgico de superação daquele personagem, uma jornada do herói, coisas muito já pré-definidas e existentes. E o nosso filme, não. Nosso filme indica para outros lugares. Então, acho que acabou a sessão, eu vi nas festas, né, após, a galera no bar conversando, no restaurante lá, que tem vários restaurantes legais, a galera discutindo o filme. Não, porque isso assim, eram debates fervorosos, tentando defender, cada um com uma sua opinião. Então, isso foi muito legal, assim, ver. E foi um ganho nosso, né? Porque, assim, a gente já na construção do filme, a gente sabia que algumas coisas tinham 3 possibilidades, que algumas coisas eram ambíguas mesmo, e a gente ficava muito naquele exercício de o que a gente vai não falar, né? O que a gente vai cortar aqui do texto? E na preparação, eu ia acompanhando, eu estava sempre com o roteiro e o computador algumas vezes. Então, eu mudei muita coisa do texto, dos diálogos, a partir do trabalho de sala deles, assim. Né? Porque eu falava, às vezes eu sentia, por exemplo, que o Gero falava uma coisa, eu falava, tá dando a intenção que, às vezes, determina uma coisa. Então, eu cortava uma palavrinha, entendeu? Para poder a coisa ir ficando mais confusa mesmo, né? Não tão ali direta. E era muito legal. Então, eu acho que muito do texto também, dos diálogos, vieram deles, assim.
Isso eu sinto, assim, né, vendo o filme hoje. É a forma como eles iam Também falando isso, desculpa interromper, mas que Pode falar. e aí falando da sua direção mesmo, da, desse lugar assim, do desafio, no fundo, seu filme me botou num grande desafio, assim, além do desafio que é sempre fazer qualquer trabalho nosso, a gente sabe que é criar um personagem, que é contar uma história, é sempre muito desafiante. E no teu filme, o filme pede esse desafio muito grande assim para o ator, para isso, para ir construindo coisas que não estão tão claras e não é para serem claras. E aí sim precisa de experimentos, desse tempo de criação, que isso também, outra coisa a se falar, isso foi uma coisa que nós tivemos, ainda bem, tivemos tempo de criação, tivemos tempo de sala de ensaio, tivemos tempo também de fazer as cenas, embora em alguns momentos não deu para fazer, a coisa é também assim, mas em muitos momentos a gente se degustou bem com aquelas cenas, então não fez ela de qualquer jeito e passou assim. Mas eu te digo que foi um dos filmes mais desafiadores que eu fiz também na construção de um personagem numa situação tão complexa, com mistérios, suspense, com todas as pinceladas que tem no roteiro, porque de qualquer maneira tem sim, já tem, isso já vem desenhado no que o Douglas queria, por mais que a gente inventasse ou co-criasse, digamos assim, alguns diálogos, algumas coisas, mas isso era já totalmente calçado no que o roteiro era colocado para a gente, ou não. Sim, sim. Eu acho que por isso mesmo que eu estava muito aberto assim, a ouvir quais eram as propostas, né? E muitas vezes também, tipo, a gente fazia ali a cena como estava já planejada, mas vamos fazer só mais uma com isso aqui rapidinho, né? O Juan às vezes fazer essa proposta, deixa eu fazer uma coisinha aqui nessa outra, vambora, a gente tem tempo. E isso tudo era incrível, porque eu acho que aí eu acho que também entra essa minha experiência de documentarista, entendeu? Porque é ver o que está de fato querendo estar no filme, né? Querendo sair do não um esforço muito grande de controlar, né? Que eu acho que a ficção tem essa coisa do controle, né? Desse mundo muito específico que você constrói e você tem que ficar ali delimitando e o documentário explode, né? Nisso, o documentário é muito mais de você observar se aquilo serve para o filme, né? Então eu me senti muitas vezes assim também. Eu achava isso ótimo, porque eu era um diretor que estava no set e eu seria um diretor na montagem, eu seria um diretor em outros momentos do filme, né? Então eu tinha escolhas, isso era muito legal. Sim. Eu queria até encerrar a entrevista fazendo uma pergunta que é, na verdade, uma provocação, né? O filme Papagaios faz um recorte da sociedade do que, né, do momento que a sociedade está vivendo, né, essa busca pela fama, fora outras questões que o filme aborda, assim, para vocês, isso isso cabe no audiovisual, o audiovisual precisa investir em filmes provocativos, assim, porque todo o terceiro ato de Papagaios é uma provocação imensa, né, uma incomodação, né, ele te leva para um lugar de você até tentar pensar em se você defende ou não algum personagem. Eu queria saber de vocês, assim, né, esse é um papel, assim, importante do audiovisual, trazer filmes provocativos, que tragam temas, usam a ficção para falar de temas atuais. Eu queria que vocês comentassem isso, porque o Papagaio faz isso, né, com grande maestria, mas eu queria saber a perspectiva de vocês sobre o nosso audiovisual e esses filmes provocativos. Tá. Eu acho que o cinema brasileiro, a arte de uma forma geral, ela não tem obrigação assim de nada, né? Ela, enfim, tem filmes que
incríveis que podem trazer essa discussão social e outros que não, assim. Eu acho que o cinema é uma arte, ela realmente não tem que ter obrigação de pautar nada, né? Ela precisa apenas, acho que a única obrigação que ela tem é consigo mesmo, assim, né? De construir o que é melhor para aquela história ser contada. Então, eu acho que no nosso filme, esse terceiro ato, assim, essa provocação, quase que ela vai ao extremo, né, para que a gente possa refletir coisas menores. Eu acho que ela fazia parte disso já, sabe? Não foi uma... Eu não tinha isso como um caminho a percorrer. Eu quero que as pessoas discutam sobre isso. Acho que, primeiramente, eu queria contar essa história bem feita, né, de uma forma que tocasse as pessoas num lugar que elas pudessem refletir. E o controle de que reflexão é essa, eu não tenho esse controle, né? Acho que cada um pode se identificar com alguma coisa. Eu estava até pensando muito sobre isso esses dias, assim, que me foi questionado, fez uma pergunta assim, qual você acha que é a relação desse filme com essa sociedade de extrema direita de hoje? Assim, eu falei, gente, pergunta difícil, assim, porque eu não sei, eu ainda não tive uma repercussão, um retorno, né, desse tipo de público, mas eu acredito, aí eu falei assim, mas talvez eu acredite que a sexualidade que existe desses personagens, às vezes, vai fazer menos, vai ter menos, desculpa, a sexualidade desses personagens talvez provoque mais do que as maldades que eles possam vir a fazer. Então é isso, assim, eu acho que cada público é um público, vai ler o filme de uma forma diferente, e a gente colocou os ingredientes necessários para que isso pudesse acontecer. Cada um ter uma leitura. Respondi. Não deu. Fala, Juan. Por favor, faça as honras. Não, por favor, vai, fala aí. Um jovem falando aí. É difícil, né? Falar antes de Gero. Então eu como jovem, eu tenho que ouvir a experiência, né? Eu acho, assim, duas coisas fundamentais. Eu, como ator, eu sempre idealizei fazer um filme dessa maneira que eu fiz. Né? Um filme que eu tivesse interligado com a equipe. Isso, para mim, é fundamental, antes de tudo. Porque acho que gera várias mensagens subliminares durante o filme e que só a gente sabe. Só a gente. E isso, para mim, é um evento incrível, sabe? É algo que eu levo para minha vida. Segundo ponto. Eu, como ator, Juan, tenho o compromisso de indicar possibilidades de reflexão de coisas como eu enxergo. Isso é uma coisa que eu coloco nos meus personagens, é uma assinatura do que eu quero apontar. Eu também sinto que o barato da coisa, o que é legal, o meu desafio quanto ator é escolher filmes que me aproximem de nichos de público diferentes. Então, quando eu vejo uma pergunta, quando eu recebo sua pergunta, ao público, qual público? Porque eu sei que muito público não vai ver esse filme e vai ver outros. Então, como eu consigo também perpetuar as reflexões com outras máscaras? Porque eu acho que é sobre isso. A gente fala no Papagaio sobre coisas que são universais. E como a gente consegue mudar essas roupagens a cada história. Enquanto a gente está disposto a arriscar nessas roupagens. Então, acho que um cinema de risco é um cinema que me interessa. E eu estou disposto a correr esses riscos. Por isso, também, o Beto é um personagem que me engrandece tanto quando eu falo que assistam Papagaios, porque é um personagem de risco. É um personagem que é um personagem arriscado de se fazer e que ele é o que eu quero fazer para minha carreira. Então, não sei se te respondi, mas... Nossa, esse é arriscado mesmo. Você usou uma palavra perfeita. Esse personagem é arriscado mesmo. Poxa vida. Entendeu? Acho que é por aí.
É isso, eu concordo com os dois, e o que é muito importante, né, na garantia de que, embora você não tenha uma obrigatoriedade de fazer um discurso político dentro da sua obra, Uhum, a garantia que só uma democracia nos dá, que é de que, de qualquer maneira, existam possibilidades dentro da estrutura da indústria cinematográfica para todas essas narrativas, essas linguagens uhum, ganharem espaço, independente do número de público, exatamente disso, independente se é para ter 5 milhões de espectadores ou se é para ter 500 mil, existe, eu digo numa sala, existe de qualquer maneira espaço que tem que ser defendido para que todos esses experimentos do audiovisual possam acontecer, porque o que depende disso, o que está por trás disso é uma coisa chamada arte, e a gente sabe que a arte é indomável e que não adianta cercá-la, porque ela vai passar por cima e ela vai se renovar e ela vai, de novo, também ser assimilada pelo mercado. Então, uhum. essa, essa dialética toda dentro da indústria, da feitura de uma obra de arte que se torna mercadoria, a gente sabe como é difícil trabalhar isso dentro do capitalismo. Então, o que nós temos, acima de tudo, que defender é que todas essas narrativas e linguagens existam dentro do mercado e que cada artista possa experimentar o seu campo de criação artística. E isso, sim, sempre será social, independente se está dentro do discurso da obra ou se só está Sim, na feitura, na possibilidade de existência dessa obra e desse artista. é isso mesmo. Ainda bem que eu deixei essa falar pergunta o pro quê? sensacional. Pô, acho que o Tonico diria isso, viu? Poxa, eu tô pensando aqui. Sensacional. Eu acho que o Tonico diria isso, viu? Estava governando a prefeitura do Rio de Janeiro. Era o subprefeito de Curicica. Começaria ali, De subprefeito de Curicica, com certeza. Curicica, Pelo menos de depois Curicica. chegaria. Gente, o Tonico ia estar produzindo novela vertical no TikTok, com certeza. Total, total. Henrique Beto bombando no TikTok, fazendo dancinhas. Muito bom. Poxa, dá para imaginar, viu? Poxa, Porque é pessoal, olha, verdade, obrigado. esses caras, essas figuras estão se reciclando nos meios tecnológicos que estão aparecendo, porque elas, elas querem mexer com isso e querem trabalhar Uhum, com isso, mesmo não transformando isso no sustento da vida, né? uhum, São alpinistas sociais também, né? A gente não falou essa expressão, uhum. mas a gente vê o personagem como o Beto, então, fala, nossa, nem se fala. Nem ele Sim. tem noção disso. Eu acho que isso é legal. A gente tira conceitos que nem o personagem ele tem noção do que está executando aquilo. Uhum. Enfim. Sim. É muito legal, gente, falar sobre o nosso filme, né? Dessa É muito Eu maneira. bom. adoro. A gente sempre fica tão energizado, porque foi tão legal. Espero que você, Lucas, tenha percebido isso, porque a gente teve um prazer muito grande de fazer e tem o prazer de falar sobre o filme, porque foi muito especial. Nossa, é um filmaço, cara. É um filmaço que eu espero que todo mundo possa ver o mais breve possível e o quanto antes, porque isso é um filme que a gente sai da sala com ele, né? É tão difícil sair de um filme do cinema, né? A gente acaba deixando lá junto com o saco de pipoca vazio, né? Mas sair do cinema com o filme com a gente e ficar pensando e fomentando e pensando, e se, né? E se esse personagem? Eu acho que o e se é o quando a gente sai do cinema falando e se de um filme, faz todo sentido. Legal. Olha, gente, Era Douglas. essa a intenção. Ah, sim, poxa, e vocês conseguiram, com certeza.
Olha, Douglas, Gero e Juan, muito obrigado pela oportunidade, pela disponibilidade de vocês, principalmente, assim, de falar desse filme incrível, né, que, sabe, a generosidade também de tudo que vocês falaram, assim, muito mais do que eu havia perguntado, muito mais do que eu pretendia escutar, assim, eu agradeço pelas palavras preciosas, e foi um prazer imenso ter vocês aqui, espero estar na estreia do filme, poder ver o filme na tela grande também, e, assim, muito sucesso para Papagaios, para vocês, assim, talentos incríveis, e, de novo, muito obrigado, Gerolho, de novo, agradeço por Narradores de Avé, agora agradeço por Papagaios também, mais um para a lista, muito obrigado. Viu? Salve o cinema, viva, viva, coisa boa. Obrigado Isso aí. você Lucas, pelo valeu. espaço. Quem assistir essa entrevista, corra, corra, corra em busca de informações de Papagaio e assista. Sim. E, Lucas, Pra mim, obrigado aí pelo convite. Eu vi que muita gente legal já passou aqui pelo seu canal, então, para mim, é uma honra estar aqui também. Papagaios, ele vai ser distribuído ano que vem, né? Pela Olhar, é a nossa distribuidora exclusiva. Deve ser ali por volta de fim de março, né? Mas aí tem vários festivais que já foram anunciados desde então. A gente vai estar em Aracaju, a gente vai estar em Penedo, a gente vai estar em Los Angeles em breve. Então tem aí uns lugares que a gente pode que o público pode assistir. E a Eu não sei gente vai quando que essa estar entrevista vai na sair, mas Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que tem embora razão, eu não sei se já passou, quando assistirem essa entrevista, não sei se já passou ou não a nossa sessão, mas nós também vamos estar brilhando na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que vai ser incrível. vai brilhar mesmo, tenho certeza. Gente, muito obrigado, ótima semana, ótima noite, e até uma próxima, muito em breve. Espero, viu? Obrigado. Valeu. até, gente. Tchau, tchau. Tchau, Beijos. tchau. Tchau, beijo.